Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, mil sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção.
dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então. Vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus, muito obrigada por cada bênção do caminho, por cada obstáculo vencido. Obrigada por essa doutrina que nos consola e nos ensina que em tudo a sua mão amorosa nos guia para uma vida melhor, para que possamos aprender a amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Que a nossa evangelização de hoje possa ser mais um momento de vivenciar esse amor em família e com Jesus, graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje o tema do nosso encontro é sobre a lei do amor, que está lá no Evangelho, no capítulo 11. No amor está reunido o perdão, a compreensão, a paciência, todas as virtudes que nós precisamos conquistar. No Evangelho, no capítulo 8, no item 11, Lázaro nos traz a seguinte mensagem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruídos e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. O amor é a essência da vida. O amor é a alma da vida. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. Ele se manifesta de várias formas no relacionamento conjugal, fraternal, no afetivo. Quem é capaz de amar é capaz de aceitar o outro. Quem é capaz de amar compreende as diferenças. Quem é capaz de amar perdoa. Perdoa aquela pessoa que fez algo que a gente não gostou, que falou algo que nos magoou. E isso pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente com um amigo, no ambiente de trabalho. Mas o amor, ele é fruto do tempo, das experiências de convivência. É um progresso do espírito. É um aprendizado ao longo das reencarnações. Vamos aprendendo a ter esse olhar para tudo,
para as coisas e para as pessoas. Somente amando-nos e perdoando-nos, conseguiremos amar e perdoar o próximo, pois somente damos aquilo que possuímos. Assim, constatamos a necessidade de desenvolver o amor próprio, ou seja, desenvolver a potência para doarmos. O personagem de hoje é Joana de Cusa. Joana de Cusa. Então, vamos para a história? Vamos lá! Bem, gente, Joana era conhecida como Joana de Cusa, porque ela era casada com Cusa, Joana de Cusa. Este é o esposo da Joana. Eles faziam parte da alta sociedade de Cafarnaum. E por muitas vezes, gente, Joana era vista no meio da multidão, seguindo o Mestre Jesus. É uma mulher de rara dedicação e um nobre caráter. Mas Cusa, ele era funcionário do Império Romano. Ele era intendente de Antipas. Intendente, gente, é tipo uma figura da administração política. Ele trabalhava, era um funcionário do Império Romano. E Joana possuía uma verdadeira fé em Deus e seguia o Evangelho Mestre Jesus. Mas Cusa não aceitava as claridades, as verdades, as ideias do Evangelho de Jesus. Por isso, quem visita Jesus hoje é a Joana. Joana estava muito angustiada e foi até a casa de Pedro para conversar com Jesus. Mais um diálogo na casa de Pedro em Cafarnaum. E ela procura Jesus para desabafar. Não aguenta mais viver no ambiente doméstico, onde seu esposo não a compreende e não acredita no Evangelho do Mestre Jesus. Após ouvir tudo que a Joana contou para ele, de forma bem serena, responde para Joana: teu esposo não te compreende a alma sensível, Joana? Mas compreender-te-á um dia. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Joana, há só um Deus, que é este o nosso Pai. Se você servir de forma amorosa e dedicada, estarás cumprindo a vontade de Deus. Joana, você que sempre fala, entende e defende o Evangelho, deves amá-lo mais ainda. Falar um pouco sobre a história da Joana. A Joana era uma mulher que vivia na cidade de Cafarnaum e era casada com Cusa, por isso Joana de Cusa. Os dois eram considerados pessoas da alta sociedade por conta do cargo político que Cusa tinha, que era intendente do Império Romano. Ele tinha um cargo político dentro do Império Romano, por isso os dois eram considerados pessoas da alta sociedade. Mas mesmo assim, Joana é sempre uma pessoa dedicada, empenhada, tinha muita fé no Evangelho de Deus. E Joana sempre era vista no meio das multidões por onde Jesus passava, disseminando o seu trabalho. Mas Cusa não era bem assim. Desacreditava do Evangelho de Deus. Não gostava que sua mulher também acreditasse, fazendo que Joana ficasse angustiada com essa situação toda. Certo dia, Joana vai ao encontro do mestre na casa de Pedro, também em Cafarnaum. Chegando na casa de Pedro, Joana começa a conversar com o mestre, explicando sua situação e falando que fica angustiada por conta do seu marido. O mestre, de forma serena e clara, fala para Joana, por conta dela já ter esses conhecimentos, ter essa fé no Evangelho de Deus, para ela ter paciência com seu marido,
e fala que um dia ele também terá essa fé que ela tem. E fala que se Deus colocou ela junto a ele, que tem um motivo justo. E se ela servir de forma amorosa e dedicada, estará fazendo a vontade de Deus. E essa foi a história de Joana de Cusa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos tentar ver qual é a imagem que a gente vai conseguir formar? Vamos lá? Vamos primeiro afastar as pecinhas para pegar as pontas, tá bom? Já temos uma ponta aqui, uma outra aqui. Opa! Será que isso aqui encaixa? Não encaixa. O que será? Ó, descobrimos aqui a outra ponta. Qual será a imagem que a gente vai conseguir formar? Achamos aqui uma outra ponta do nosso quebra-cabeça. Vamos tentar formar? Olha, essa pecinha aqui parece que encaixa com essa mesma cor daqui de cima. Encaixou e também encaixou com essa daqui, que é uma janela. Vamos ver se encaixa com essa daqui? Então, a parte de cima nós já fechamos, as 4 pecinhas. Aqui eu acredito que é uma porta. Tem até uma maçaneta azul. Vamos ver se encaixa? Encaixou perfeitamente. A continuação da porta parece estar aqui embaixo, ó. Sim, encaixou. Temos uma porta com uma maçaneta azul e o rosto aqui de uma mulher, que está aqui, ó, uma mulher de vestido rosa. Joana de Cusa. Conseguimos formar a imagem de Joana de Cusa. E aqui a gente pode ver os pezinhos dela no banco. Sim, conseguimos encaixar. Agora vamos terminar de formar a mesa com outro banco. Jesus. E a nossa última peça do quebra-cabeça. Essa, gente, é a cena em que Joana de Cusa conversa com Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. É nesse momento que Joana conta as suas aflições para Jesus e Jesus a aconselha a ser bondosa e compreensiva com seu marido e espalhar o amor. E foi isso que Joana fez. Joana compreendeu que o seu marido, Cusa, tinha suas imperfeições, tinha os seus defeitos. E foi paciente com ele durante toda a vida. Quando seu marido desencarnou, Joana dedicou a sua vida a cuidar do seu filho e também daqueles que estavam necessitados. Joana é um verdadeiro exemplo de resignação, que é aquela pessoa que aceita as adversidades da vida sem reclamar, e também de amor, porque ela só espalhou amor aos necessitados. Que a gente possa ser mais como a Joana, não reclamar tanto das adversidades que apresentam na nossa vida, nas situações, e retribuir essas dificuldades com o amor. Porque o amor é a lei suprema. Tá bom? Beijos nos corações de todos, que vocês possam ter uma excelente semana e não esqueçam, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Beijos nos corações e tchau, tchau! E assim, queridos evangelizandos, terminando agora o nosso estudo, vamos nos harmonizar para a nossa prece final, fechando os nossos olhinhos,
respirando calmamente, para daqui a pouco organizarmos nossos pensamentos, refletirmos sobre tudo aquilo que nos foi passado agora. Que possamos ser gratos a Deus Pai por essa oportunidade, ser gratos a Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, pelo amparo que Ele nos dá, por todo o amor que Ele nos envolve a cada momento, pelos exemplos deixados e pelos irmãos que nos surgem, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando uma dica para sermos pessoas melhores, para refletirmos sobre nossas atitudes, nossos pensamentos e cada dia que passa, sermos pessoas melhores, aproveitando todas as oportunidades. Que a lei de amor, estando em nosso coração, nos ajude e nos ampare, porque a lei de amor é via de mão dupla, é dar e receber com as bênçãos do Pai. Muita paz, muita luz para cada um de nós, irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vale a pena.
após a tempestade a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. E um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão.
Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Oh, meu Deus, soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã.
graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. De amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que estão chegando aqui, que ainda não nos conhecem. A toda a família miguelina, boa noite também. Sejam muito bem-vindos. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado.
participando, nos ajudando nesse processo, né, reflexivo. Eu espero que seja uma noite proveitosa para todos nós. Hoje nós vamos ter temas importantíssimos, como sempre, né, porque o Livro dos Espíritos e os Evangelhos são sempre temas muito importantes para a nossa reflexão. Eu acho que é por isso que o Espiritismo é tão especial, pelo menos ao meu ver, porque a gente começa a falar de assuntos e refletir sobre assuntos que não necessariamente estão acontecendo na nossa vida hoje em dia, mas que posteriormente podem vir a acontecer, e aí você já tem uma ideia de qual seria a melhor atitude a tomar, o melhor caminho a seguir. E isso é vida, né? Isso é a filosofia do Espiritismo. É você estar sempre pensando em como viver de uma forma melhor, mais leve e mais agradável. A gente vai ter estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, mas antes de tudo, a gente vai ter a nossa irmã Maria Eduarda lendo a página de abertura, porque a gente sabe o quanto é importante nos ambientar, né? Começar a nivelar as nossas energias, a nos equilibrar, para que a gente possa absorver mais e melhor os conteúdos que a gente vai ter contato a partir de então. Logo depois a gente vai ter no Livro dos Espíritos o nosso irmão João Dião. Ele vai falar sobre as questões 983 a 989 e o tema é penas temporais. O João é aquela pessoa que tem aquele papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar, né, conversando com ele um pouquinho. No Evangelho a gente tem a Mônica Lima. Quem não conhece a Mônica Lima? Quem é do Miguel que não conhece a Mônica, né? Todo mundo conhece a Mônica. É uma pessoa que a gente tem muito carinho. E ela vai falar sobre o capítulo 5, item 28. O tema é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Gente, olha a atualidade desse tema. Olha só como esse tema vem trazendo reflexões sobre eutanásia, distanásia, e a gente vai conseguir entender a visão do Espiritismo a respeito disso. Muito bom, né? Eu acho que não tem como perder a noite de hoje. Mas, pra gente sair daqui, né, dessas boas-vindas, já preparado para esses temas que a gente vai abordar, então eu queria só lembrar uma coisa para vocês, que eu acho que é importante lembrar, que a gente acaba falando de penas temporais e a abreviação do sofrimento, a gente acaba falando, a abreviação da vida de uma pessoa que está sofrendo, a gente acaba falando de sofrimento, não só do outro, como do nosso próprio sofrimento. Mas a gente precisa lembrar que a gente repudiou, né, e de alguma forma negou o sofrimento durante séculos na nossa vida. A gente tinha uma relação, né, e tem uma relação com o sofrimento de que até um tanto infantil, de que se você não fala sobre o sofrimento, é como se ele desaparecesse da face da terra. E eu acho que agora, um pouco mais maduros, um pouco mais, assim, acostumados, né, com a vida, mostrando pra gente que esse nosso método de não falar do sofrimento não faz com que ele desapareça, eu acho que falta a gente ter um contato um pouco mais natural com as coisas que nos trazem dor. Agora, estudando o Espiritismo, um pouco mais maduros, nós percebemos que ignorar o sofrimento não extingue ele das nossas vidas. Então, nós precisamos reconhecer o quanto às vezes nós estamos fechados. Nós estamos tão fechados, que a única forma da luz penetrar em nós é a ferida. Então, se você, por acaso, nesse momento se encontra muito fechado, mas já tomou a primeira atitude para se abrir para a vida e para compreender os caminhos que a vida vai nos levar de uma forma mais madura, eu peço para que a gente possa olhar para si e perceber o quanto nós estamos fechados ou não, para que não seja necessário o sofrimento nos abrir para a luz. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada que não é uma jornada fácil, mas é uma jornada possível. E agora, a partir do momento que nós nos intitulamos espíritas, estamos juntos nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.
do livro A Amizade, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Meimei. Ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono na área de problemas criados pelos entes a quem mais ames, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Boa noite, meus irmãos. Façamos nossa prece. Jesus, querido amigo, divino mestre, sempre presente em nossas vidas em todos os momentos. Senhor, nós aqui reunidos estamos a te rogar que permitas que a tua paz e o teu amor alcance a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Por tua solicitude, Senhor, nós te rogamos também toda a assistência espiritual dos teus missionários e dos trabalhadores da espiritualidade presentes em nossa casa, aos nossos irmãos enfermos, que estão com seus nomes em nosso pensamento e acalentados nossos corações. Divino Mestre, eleve a Jesus, nosso Pai, o nosso pensamento e as nossas vibrações de amor e nos conceda a graça de mantermos conosco parte destas vibrações que nos envolvem. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. O meu nome é João da Cunha. Eu sou branco, cabelos e bigode branco. Tenho 77 anos e sou um trabalhador da Casa de Miguel. Nós estamos estudando hoje no Livro dos Espíritos a parte quarta deste livro, o capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. O nosso tema de hoje vai dos números das perguntas 983 a 989 e tem um subtítulo chamado Penas Temporais. A 983, pergunta de Kardec aos espíritos, diz assim: o espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Resposta da espiritualidade. Antes da resposta da espiritualidade, uma colocação. Eu acredito que encarnado, enquanto no corpo físico, o espírito não passa apenas, exclusivamente por sofrimentos materiais, passa também por alguns sofrimentos morais, sofrimentos espirituais, minha opinião. Resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. É bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento. Mas apenas o corpo sofre materialmente. Na realidade, a alma não sofre materialmente porque a alma não é matéria, como é o corpo, né?
É outro tipo de matéria. Diz-se em geral, essa é interessante, diz-se em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Com o espírito, não sofre mais dores físicas. Claro que se ele não tem mais corpo físico, ele não pode sofrer dores que são inerentes ao corpo físico, né? Mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa nova existência pode ser, inclusive, ainda mais infeliz do que foi na anterior. O mal rico passará, por exemplo, a esmolar, a viver como um mendigo, e estará nessa condição submetido a todas as privações da matéria. Aquele que foi mal rico nessa encarnação, numa outra poderá estar passando por uma situação dessa como uma expiação pelo fato de ter sido mal rico, né? O orgulhoso é aquele que humilha todos. O mal rico vai passar nessas condições. O orgulhoso vai passar todas as humilhações que provocou enquanto foi orgulhoso. Aquele que abusa da sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido, provavelmente. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas dessa própria existência atual. Por que não? Alguma falha que você tenha cometido hoje pode gerar alguma expiação ainda nessa encarnação, né? O homem que se fez, olha só, inclusive eles dizem um toque leve em Kardec nesse momento, que ele diz assim: ao sairdes daqui, compreendereis bem. Ou seja, quando você chegar no mundo espiritual, é que você vai poder entender isso com mais profundidade, com mais certeza, com mais coerência. O homem que se crê feliz na terra porque pode satisfazer todas as suas paixões é aquele que faz menos esforços para se melhorar, a verdade, né? Todo aquele que tem toda a facilidade para tudo na vida, saúde, condição financeira estável, perfeita, sem nenhum problema, ele não se preocupa com mais nada na vida a não ser gozar a própria vida, gozar materialmente a própria vida, né? Só que também não faz nada para se melhorar, ele fica estabilizado naquela condição moral. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade, que na realidade é efêmera, na própria vida que ele leva. Mas certamente vai expiá-la também numa outra existência tão material quanto essa, com certeza. Vamos agora à pergunta 984. Ela diz assim: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Isso ele já respondeu para nós anteriormente, na pergunta anterior. Não são as punições exclusivamente das faltas de hoje. Já o dissemos. São provas impostas por Deus ou expiações escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Veja bem, quando as pessoas dizem assim: eu não pedi esse sofrimento todo, estou completamente enganado. Em geral, ela pediu. Como assim se explica ela ter pedido para sofrer um determinado tipo de atribulação na vida? Pedir lá no mundo espiritual antes de reencarnar. Sim. Os espíritos já afirmam que a gente, quando desencarna e vai para o mundo espiritual, no mundo espiritual, a gente tem assim uma condição de entender, de ver a nossa realidade muito diferente enquanto estamos encarnados. É como se nós estivéssemos encarnados, a gente consegue no máximo ver o nosso horizonte aqui, próximo. Mas quando a gente encarnado sobe num grande monte, do alto do monte você descortina uma condição
de paisagem, né? Muito maior, muito maior. E é o que acontece com o espírito quando está desencarnado. No mundo espiritual, a tua condição de entendimento do que você realmente é muito mais ampla. E ali você percebe aonde você falhou lá atrás, ali você se vê realmente como você é. E você percebe as tuas condições, as tuas falhas lá atrás e pede para voltar em condições de cumprir aquilo, de ultrapassar aquele problema, vencer aquela falha e quando voltar para a espiritualidade numa condição um pouco melhor. E por isso, quando ele diz assim, o estado espiritual, jamais a infração das leis de Deus, olha aqui, e sobretudo da lei de justiça, fica impune. Não fica. Se a punição não é feita nessa vida, necessariamente vai ser feito em uma outra vida. É por isso que aquele que parece justo aos vossos olhos hoje se vê frequentemente atingido pelo seu passado quando chega numa outra encarnação. A gente conhece pessoas que você diz assim, poxa, como é que essa pessoa pode ter sofrido tanto? Uma pessoa tão bondosa, tão preocupada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Betinho, que criou, por exemplo, o Natal Sem Fome. Só vou dando um exemplo. Betinho se dizia ateu, né? Ele era ateu. E sofreu, porque ele tinha uma doença, depois eu lembro o nome da doença, agora não lembro, mas ele tinha uma doença, aliás, era uma doença que era uma herança de família, porque ele e os irmãos também tinham, os dois irmãos, o Renfio e o outro irmão que também tinha hemofilia. E sofria muito com isso, né? E, no entanto, era uma pessoa boníssima. Como é que se explica, né? É uma pessoa que está nessa condição. Agora vamos para a pergunta 985. Ela diz assim, a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro, num mundo um pouco mais elevado, onde ele estava nessa encarnação, é uma recompensa? Não é uma recompensa. Os Espíritos nos dizem que ela é uma consequência da sua purificação. Se você alcançou na próxima encarnação um mundo um pouco superior a esse em que a gente está aqui de provas e expiações, por exemplo, regeneração, que é o nosso próxima meta, né, depois de provas e expiações. É uma consequência da tua purificação. Você não vai lá só porque pediu para ir, não. Você tem que ganhar essa condição, né? Porque à medida que os espíritos se purificam, eles vão se reencarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Demora. Mas todos nós estamos fadados a progredir e a avançarmos espiritualmente. Isso é inexorável. Demora para uns mais, demora para outros menos, mas todos nós vamos alcançar. Tem uma colocação de Kardec aqui. Nos mundos em que a existência é menos material do que nestes, onde nós estamos, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos, claro, sofrimentos físicos, lá também tem corpos físicos, são menos vivos, são menos fortes, os sofrimentos são mais suaves. Os homens não mais conhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem, por exemplo, da inveja, do orgulho e do egoísmo, os três grandes males morais que nos atingem nesse mundo de provas e expiações, sobretudo. Nesses outros mundos já não tem esse. No próximo, da regeneração, nessa situação, ainda existe o mal. Mas o mal já é sobreposto pelo bem. O bem sobrepõe o mal nesses mundos de regeneração. Mas então a nossa condição é muito melhor que a nossa condição aqui, como é o nosso caso da Terra hoje, que é um mundo de provas e expiações. Esses males, a inveja, essas falhas, a inveja, o orgulho e o egoísmo,
é que constitui o tormento da nossa existência na Terra. Ele tem razão. Agora vamos para a pergunta 986, que diz assim: o espírito que progrediu na sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? Sim, claro. Por exemplo, se ele não pôde cumprir a sua missão, a missão que ele veio nessa encarnação, ele mesmo pode, muito embora ele já é um espírito mais com condições de estar fora daqui, mas veio em missão, bem, e não conseguiu, pede para completar essa missão numa nova existência. Mas então não será mais para ele uma expiação, aí já não é mais uma expiação, ele já cumpriu, só que não completou a missão que ele queria, então ele pede para voltar para completar a missão. Nós temos exemplos disso. Olha, quer ver uma coisa? Nesse caso, por exemplo, a gente a gente quando vê um espírito como o Betinho, e como Chico Xavier, por exemplo, o Chico Xavier, segundo consta, já não está mais no nosso plano. Ele subiu de plano, no entanto, passou por uma encarnação, que a última que ele teve aqui, de muito sofrimento, né? Então, quando diz, esse que progrediu na existência terrena pode, às vezes, se reencarnar no mesmo mundo, ele pode até cumprir a sua missão e ele mesmo pedir. Vamos dar um exemplo disso vivo, que é para a gente ir para outra pergunta. Bezerra de Menezes, segundo consta, Bezerra de Menezes, na última encarnação que teve na Terra, quando chegou à espiritualidade, ele era já um espírito tão preparado para sair daqui, dessa ambiência terrestre, e ir para um planeta melhor, pediu para ficar. Ele pediu à espiritualidade que o mantivesse, não reencarnado, mesmo não reencarnando, mas que ele continuasse na convivência do planeta Terra, exatamente para nos ajudar. Agora vamos para a pergunta 987. A 987 diz assim: o que acontece com um homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Ou seja, não foi o mal, mas também não procurou se melhorar moralmente de forma nenhuma, se manteve no mesmo padrão em que estava. Olha só a resposta. Desde que ele não deu nenhum passo na direção da perfeição, ou seja, não procurou melhorar-se moralmente, deve recomeçar uma existência semelhante àquela que deixou. Ele não progrediu, estacionou. Está aqui, fica estacionário. E é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da sua expiação. Sabe por quê? Porque a dívida, independentemente de qualquer outra coisa, precisa ser paga. Não é uma dívida que você contraiu com o pai, não. Foi uma dívida que você contraiu com o teu processo evolutivo. E essa dívida precisa ser paga para que você possa progredir. Nós temos um caso curioso. Né? Quem já leu o livro Memórias de um Suicida, sabe que o espírito que o escreveu, Camilo Castelo Branco, foi um grande escritor português que se suicidou porque ficou cego em uma determinada época da vida, quase já no final da vida. Ele não conseguiu suportar, parece que ele já tinha uns 50 e poucos anos, não sei a idade exata, e não conseguiu suportar aquela condição de cegueira e suicidou-se com um tiro. E ele mesmo afirma no próprio livro, em determinado trecho do próprio livro Memórias de um Suicida, que ele vai ter que voltar aqui e vai ter que passar por essa condição outra vez, porque aquilo era uma expiação que ele precisava, que ele com certeza tinha cometido alguma falha no passado, e que o levou a essa condição de expiar essa falha nessa encarnação em que aconteceu o suicídio, e não cumpriu a expiação. E continuou com a dívida permaneceu, e a dívida tem que ser paga. Então ele vai voltar, ele já ia voltar e passar pela mesma situação. Ia ficar cego também naquele momento para cumprir. Aquela dívida que não for paga não é pagada, não deixa de existir. A pergunta 988
88 diz assim: existem pessoas para as quais, isso é interessante, a vida flui numa serenidade perfeita. Não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. A gente conhece algumas pessoas assim, poucas, mas conhece. Essa existência feliz é uma prova de que estão livres, é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior, ou seja, se eles têm essa existência feliz, tranquila, serena, sem nenhum problema, sem nenhuma dor física, nada, é uma prova de que, é uma comprovação de que ele não tem, essa pessoa já não tem dívidas para expiar, não tem nenhuma expiação a ser feita. Resposta dos espíritos. Você conhece muita gente assim, nessa condição? Eu conheço nenhum. Eu, particularmente, perguntou a Kardec. Você conhece muita gente assim? Se você acredita nisso, você se engana. Ou seja, assim que feliz, que aparenta ser feliz. Como é que você sabe que o indivíduo é realmente feliz por tudo aquilo que ele tem? Ele tem conforto, ele é uma vida apenas confortável. Você não tem problemas de saúde, não tem problemas financeiros, né? Então, tranquilo, não precisa se preocupar com nada na vida. Mas como que você não está dentro da mente do indivíduo? Como é que você sabe? Como é que você pode afirmar que ele tem uma vida feliz? Ele tem uma vida confortável. Mas felicidade não tem nada a ver com conforto. Eu já disse uma vez, eu vou repetir. Um índio dorme numa rede e fica confortável. Se você der para ele ou impor a ele que durma num colchão de mola, ele vai sentir uma diferença que ele não vai gostar nem um pouco. Para nós, uma rede é uma coisa extremamente desconfortável para a gente, né? No entanto, o limite de conforto para ele é a rede. Então ele diz assim, essas pessoas podem ter escolhido essa existência, mas quando eles a deixam, percebe que ela não os ajudou a progredir em nada. Então, como aqueles preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar, senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, ele não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passar o tempo dormindo sem fazer nada. Precisa progredir, mas não faz nada para progredir. Sabei também que cada qual são aqueles chamados, que são raros, os completistas, aqueles que cumprem a missão inteira. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que ele tiver feito. E da infelicidade na razão do mal dos infelizes que se tem feito. Quando ele diz aqui que a gente, para progredir, a gente precisa de conhecimento e elevar, sem nos elevar, senão através da atividade. Veja bem, estudar, ter conhecimento de uma coisa e não pôr em prática aquilo que você aprendeu com o estudo, é exatamente isso que a espiritualidade nos ensina. Ser profundo conhecedor, por exemplo, da doutrina espírita e não atuar na sua vida física como tal, se utilizando daquele conhecimento todo que você aprendeu, é isso que é isso aqui que os espíritos estão dizendo para Kardec. Não basta apenas ter conhecimento, ser um sábio, mas não produzir nada através desse conhecimento e utilizando esse conhecimento. Agora, a nossa última pergunta, que é 989, que diz assim: há pessoas que, sem serem positivamente mais, tornam infelizes em virtude do seu caráter e das suas atitudes e do seu comportamento todas aquelas pessoas que o rodeiam. Qual seria para elas a consequência disso? Resposta dos espíritos: essas pessoas seguramente não são boas. O fato de não ser mal não significa que você é bom.
é diferente. E elas espiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprovação. Depois, numa outra existência, eles sofrerão seguramente aquilo que fizeram sofrer. Bem, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Agradecemos pela atenção de todos vocês e rogamos que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus se envolva a todos nós. Meu nome é Mônica Lima, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item a ser refletido na noite de hoje é o 28, uma instrução do Espírito de São Luís, dada em 1860 em Paris. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Vamos lá? Vamos ao texto? Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então, aqui Kardec pergunta nada mais, nada menos sobre a eutanásia. Podemos praticar a eutanásia? Podemos autorizar a nossa morte ou a morte de alguém para que não haja mais sofrimento? E aí nos leva a pensar, diante dessa pergunta, a eutanásia não é uma polêmica atual. Ela já vem sendo questionada há muitos e muitos tempos. A prática de tirar a vida de uma pessoa em estado terminal ou com uma doença incurável, ela já vem lá da antiguidade. Nas sociedades antigas, vários povos tinham a prática dos filhos matarem os pais quando estes estivessem velhos, e também de crianças com anomalias fossem sacrificadas. Aos guerreiros feridos em combate, oferecia-se um punhal muito afiado, conhecido por misericórdia, que lhes servia para evitar o sofrimento e a desonra. Na Índia antiga, os doentes incuráveis eram jogados no rio Ganges. Em Atenas, o Senado tinha o poder absoluto de decidir sobre a eliminação dos velhos e dos incuráveis, dando-lhes uma bebida venenosa. Então, esses são alguns exemplos. E essa prática, ela veio a ser condenada por ser cruel e desumana somente a partir das tradições judaico-cristãs, tendo em vista que implica no término do bem mais sagrado ao homem, a vida, né? A vida é o nosso bem mais sagrado. Mas essa prática nunca deixou de ser questionada. O termo eutanásia, ele foi criado em 1623 pelo filósofo Francis Bacon e significa morte fácil e sem dor, morte boa e honrosa, alívio da dor. Em sentido geral, a eutanásia é uma interferência na vida, é o ato de provocar a morte em um doente incurável ou em estado terminal, proporcionando uma morte rápida, indolor e serena
para acabar com o sofrimento intenso através da aplicação de medicamentos. A eutanásia, ela precisa ser autorizada ou pelo paciente ou pela família do mesmo. No Brasil e na maioria dos países, a prática da eutanásia é proibida, considerada crime, por ser um atentado à vida. Mas, infelizmente, alguns países já aceitam, como a Bélgica, Holanda, Suíça e, mais recentemente, a Espanha. E por que as pessoas são favoráveis à eutanásia? Porque elas acham que é um ato de caridade, um ato de compaixão. Primeiro, com o paciente, que não é justo que aquela pessoa passe por um sofrimento atroz. Segundo, com aquelas pessoas ao redor do paciente, seus familiares, porque eles também seriam poupados do sofrimento. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro O Consolador, nos diz na questão 106 que o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, nos diz que a eutanásia prossegue sendo grave compromisso moral que o homem moderno insiste por legalizar em lamentável teimosia relativamente às soberanas leis que regem a vida. Vamos à resposta de São Luís. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou sua hora final. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Quem somos nós para decidir sobre a vida de alguém? Quem é que tem esse direito? E aí vamos na questão 953 do Livro dos Espíritos. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E a resposta é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, queridos, a vida nos foi dada por Deus e cabe a Ele, somente a Ele, tirá-la. Abreviar a nossa vida ou de alguém é interferir nos desígnios de Deus e adquirir provas para o futuro. Precisamos ter o cuidado para não aumentarmos o nosso débito. Quem pratica a eutanásia, por melhores que sejam as intenções, está cometendo um crime. Porque se eu sou um paciente e autorizo a eutanásia, eu estou praticando suicídio. Se eu sou um familiar ou um médico que autoriza a eutanásia, estou praticando um homicídio. Então, a eutanásia é crime perante Deus. Outro item que São Luís comenta
é que ninguém pode dizer com certeza que chegou a sua hora final. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões, e aí nós vemos na literatura vários casos de pessoas desencanadas pelos médicos e que voltaram à sua vida normal. E em relação a uma doença incurável, sabemos que a todo instante novas descobertas científicas surgem com a permissão do Pai. Quando começou a pandemia, nós não tínhamos vacinas. E foi graças à pesquisa científica, à dedicação dos médicos e, com certeza, com a permissão do Pai, as vacinas chegaram. Tem um caso na literatura que o pai, vendo a sua filha em estado grave, com uma infecção muito grave, autoriza os médicos a praticarem a eutanásia. E quando a menina morreu, ele recebeu a notícia de que tinha sido descoberto a penicilina, o remédio necessário para a cura da sua filha. Então, é o que ele falou, né? O que pode ser incurável hoje é curável amanhã. Vamos voltar ao texto de São Luís. Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. Será que o sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Emmanuel, na questão 106 do livro Consolador, através da psicografia de Chico, nos diz que a agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito e em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Mais uma vez, vamos lembrar que somos espíritos vivendo em um corpo. O corpo é só um instrumento, somos espíritos imortais. A questão é que a ideia se baseia nas condições atuais do corpo humano e não considera o que as circunstâncias representam para o espírito. Os sofrimentos, na verdade, eles são mecanismos de resgate, indispensáveis à evolução espiritual. É por meio dessas vicissitudes da vida que os espíritos depuram os seus débitos e adiantam o seu progresso moral. Então é importante entender que esse sofrimento no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. E ao praticarmos a eutanásia, evitamos que se sofra esses últimos momentos. Estamos tirando a oportunidade desse espírito se regenerar perante o Pai. E a vida vegetativa? Que finalidade teria uma vida vegetativa?
Então, enquanto existe a fita física, o espírito está ligado ao corpo. E estando o espírito sempre ativo, o corpo moribundo pode propiciar-lhe reflexões de valor inestimável, que o auxiliarão na retomada do caminho do bem, se porventura ele se desviou. Aqui na imagem eu trago uma sugestão de filme. Ele não é espírita. O nome dele é E Se Fosse Verdade, mas ele mostra perfeitamente a situação de uma pessoa em coma, o seu corpo deitado na cama de hospital e o seu espírito indo a lugares, encontrando pessoas, ouvindo o que as pessoas falam a seu respeito e diante de várias situações faz reflexões sobre suas atitudes. E trago também o livro Sexo e Destino, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Quem ainda não leu, leiam, porque é muito bom e vou fazer o possível para não dar muito spoiler. O livro narra a história de duas famílias e uma delas tem a jovem Marita. Ela passa por várias situações de conflitos com a sua família. Em um determinado momento, Marita sofre um acidente e fica em coma, e os médicos atestam que o seu estado é irreversível. Nesses 15 dias, o pai, a quem ela tanto odiava, cuida dela, limpa as feridas, faz preces, lê páginas do Evangelho. E ela começa a fazer várias reflexões. Lembra-se dos carinhos ofertados por seu pai na infância, do amigo que foi na sua juventude, dos mimos, da companhia nos passeios e festas. E conclui que ele não era um pai tão perverso que nem ela imaginava. E ela começa a refletir nas atitudes delas, nas pessoas do seu convívio, e nos seus últimos instantes de vida, ela chora. Seu pai, vendo as lágrimas de sua filha, pede que ela movimente um dedo para dizer que ela lhe perdoou. E assim, com a ajuda da espiritualidade, ela o faz. Ela mexe o dedo, mexe a mão, e ele tem a certeza que ela o perdoou. E ela se desliga do corpo serena e tranquila. Então, essa é a importância desse tempo. O tempo necessário para o espírito refletir, se depurar, Então, essa é a importância desse tempo. O tempo necessário para o espírito refletir, se depurar, se arrepender, se preparar para o desencarne. Joana de Ângeles nos diz que a dignidade de morrer está na resignação, na conduta mediante a qual a mesma é enfrentada, elevando o espírito e o felicitando em definitivo. No caso da Marita, ela houve o perdão não só do pai, mas também de todos aqueles que conviveram com ela. Vamos continuar o texto de São Luís. Um materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís nos alerta
a nós espíritas que já temos o conhecimento. O Espiritismo nos dá a certeza que somos espíritos imortais, encarnados na Terra para fazermos nossa evolução em direção à perfeição e à felicidade. Que a morte elimina apenas a vida do corpo físico, que o espírito continua vivo e que reencarnamos quantas vezes for necessário para o nosso aprendizado, seja através do amor, seja através da dor. Lembrando o que disse o espírito São Bernardin no item 27, já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estão na terra de expiação para completarem as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Devemos nos lembrar sempre de que a morte tem hora certa para acontecer de acordo com os desígnios de Deus e os sofrimentos pelos quais passamos na Terra são oportunidades para o progresso espiritual. O último minuto, ele pode ser o mais precioso, como vimos no caso de Marita. O perdão no último instante foi essencial para o futuro dela e de sua família. Se porventura temos alguém nessa situação, vamos cuidar. Cuidar quanto possível, porque é um dever de todos nós que entendemos a existência física por divina concessão. Que possamos levar ao doente nossas orações, oferecer solidariedade, tranquilidade, consolação e afeto. Não permitamos que pouse em nossa mente a trágica ideia de suprimir-lhe, com a eutanásia, o sagrado direito à vida. A existência física é abençoado ensejo para a cura da alma, assegurando-nos, agora ou amanhã, a reabilitação e o crescimento para Deus, na compreensão e prática de suas leis de amor. Eu termino com um texto de Emmanuel, psicografia de Chico, que está no livro Religião dos Espíritos. Sofrimento e eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece em parte sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque, muita vez, por trás dos olhos vaços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências, para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade, mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições, cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos, a cada passo, trajes físicos em figurino moral diverso. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou.
não te respeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que o amigo dileto conseguisse te expor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer pelas reflexões da noite e pedir a permissão para ler a prece de Abigail, que está no livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Graças a Deus. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha
peço forças para fazer multiplicar